Olá pessoal, bem-vindos a mais um Visão de Mercado. Hoje, 15 de janeiro de 2021, nós vamos apresentar para vocês como foi a última semana econômica. Meu nome é Carolina Nakaoski, eu trabalho na equipe de Capital Markets da Mirai Asset Brasil, onde assessoramos empresas brasileiras a captar recursos através de emissões de dívida ou operações de venda de participação no mercado de capitais. Agora o Rafael vai se apresentar para vocês. Tudo bem? Meu nome é Rafael Moreno, faço parte do time de Wealth Management da Mirai, onde a gente cuida das grandes contas dos clientes da Mirai, fazemos a gestão e alocação do patrimônio, da fortuna das famílias que são clientes aqui da Mirai. Pedro, estou aqui com o especialista Pedro, que vai contar para a gente um pouco como é que foi a última semana no mercado. Perfeito. Vamos lá pessoal, tudo bem? A gente vai falar dessa semana que não terminou, é sexta-feira, mas ainda o pregão está aberto. A gente vai falar sobre essa semana e a gente começa com uma notícia muito triste, né? Que foi o falecimento do senhor Magliano, uma pessoa, um ícone no mercado de ações, uma pessoa muito querida por todos nós aqui. Nós deixamos a nossa homenagem aí, a ele, e força aí para a família, para o neto, para a esposa, enfim, para os filhos, para os netos, força. Bom, a gente começa a semana falando do exterior. O que aconteceu de importante? A semana foi meio pesada para as bolsas de valores. Primeiro, a gente teve uma semana anterior muito forte. As bolsas tiveram alta representativa. Você tinha a questão da vacinação, né? Muito anúncio de que já estavam vacinando, coisas do gênero. Isso ajudou. A expectativa do anúncio de um pacote trilionário nos Estados Unidos. A gente teve, naquela semana, teve até a questão do impeachment do Trump, né? Que passou na Câmara e agora foi para o Senado. Mas, enfim, essa semana a gente começou a notícia com alguns dados econômicos. Saiu o PIB da Alemanha, recuou 5% em 2020. Não foi tão forte como se esperava. Na China, notícia positiva, saiu a balança comercial de dezembro, 78 bilhões de dólares. Veio muito bem. Ela acumulou no ano um superávit de 535 bilhões de dólares. Foi o recorde da história da China. A China está evoluindo muito forte. É o único país do mundo que está crescendo em V, o resto está tudo batendo cabeça, né? Na zona do euro saiu um dado positivo. A zona do euro foi muito afetada pelo Covid, né? Tiveram que fazer um lockdown muito forte, mas saiu de lá as vendas, a produção industrial de novembro, crescimento de 2,5% sobre outubro. Muito bom, tá? Considerando que ela veio um pouco antes, mostrando indicadores mais fracos, justamente por causa da situação do Covid. E falando em Covid, a Angela Merkel, da chanceler da Alemanha, estendeu o lockdown até início de abril, né? Isso está acontecendo no mundo todo, abre e fecha. Novas cepas do vírus estão surgiu no Brasil, surgiu na África, já está no Reino Unido, já foi para os Estados Unidos. Na China, alguns casos estão voltando, algumas regiões estão sendo isoladas novamente. O ruim disso tudo é que a gente está numa expectativa muito grande dessa vacina, não vai ter vacina para todo mundo, né? As vacinas estão sendo comprovadas como eficientes. Aqui no Brasil, a coisa está muito, muito lenta, né? Não se sabe nem direito quando se começa a vacinar. E tem o caso do Amazonas, por exemplo, que é triste, né? Ele entrou em colapso, acabou o oxigênio, a White Martins não consegue atender a demanda lá, a demanda é 3 vezes a oferta da empresa. A White Martins tem uma unidade na Venezuela, então está se tratando dela trazer oxigênio de lá, daquele país, e ao mesmo tempo a FAB entrou na história, levando oxigênio de vários estados para lá, estão trazendo os doentes do Amazonas para os estados. 60 nenéns prematuros, se não me engano, vão ser trazidos também porque não tem oxigênio para eles, né? Então, assim, é muito perigosa essa doença, ela está entrando numa segunda onda. O que a gente falou, talvez a gente não saia nem da primeira, né? A gente já está emendando uma primeira com segunda e se agravando. Então, isso é muito ruim. Uma dúvida, a gente tem informações se a questão do colapso do oxigênio pode acontecer em outros estados ou se por enquanto não existe notícias disso? Então, cada estado é um mundo diferente no Brasil, né? Então, assim, um país continental. Eu vejo assim, Manaus, a estrutura lá, ela não foi muito, me parece que não ficaram muito atentos ao risco de você aumentar os casos como aumentaram. Então, assim, não teria estrutura para atender. Então, eu não sei te responder isso, mas... Esperamos que não. Esperamos que não, tá?
Enfim, saiu, ontem teve o presidente do Fed, o Jerome Powell, fez um discurso, confirmou lá que ele não está preocupado com a inflação, o negócio dele é geração de emprego e que os juros não vai mudar por um longo prazo. Veio dentro do esperado, sem novidades, aí o mercado ficou esperando à noite quando o Biden iria anunciar o pacote de estímulo, também veio dentro do esperado. Foi 1,9 trilhão de dólares, né? É dinheiro que não acaba mais, né? Se você considerar o que foi aprovado em dezembro, que foi de $600 por pessoa, passar a ser $2.000 por pessoa. $2.000 é R$10.000 aqui. Muito dinheiro. Dá 10 mil para cada um no Brasil. É muito dinheiro. Nenhum trabalha mais. Então, assim, acontece que isso foi na quinta-feira, hoje é sexta-feira e as bolsas estão caindo forte. Por quê? Primeiro, porque a questão do Covid, né? Claro, está assustando. Segundo, porque o pessoal está entendendo que esse valor de 1,9 trilhão de dólares possa não ser aprovado no Congresso nesse volume. Talvez tenham que reduzir ele e, é claro, o mercado, qualquer notícia de dinheiro, né? Dinheiro voando, acaba repercutindo. Então, hoje, sexta-feira, a gente termina a semana um pouco negativa. Do lado interno, o que a gente teve? Você teve a primeira prévia do IGPM de janeiro, veio 1,89, veio salgado. Em dezembro tinha sido 1,28. Né? Acumulou bastante o ano passado. O passado foi mais de 23%. 23%, fechou o IGPM 2020. O IPCA fechou 2020 com 4,52, acima da meta, a meta era 4%, quer dizer, a inflação no ano passado foi totalmente fora da curva, só que ela está começando, o IGPM já começou a ver o salgado, né? O IGP-10 subiu em 33 em janeiro, mas aí os IGPs, né? Como a gente já teve o IGPM, que é o referencial dos IGPs, a gente sabe que em janeiro já veio o salgado. Teve a notícia aqui do fechamento das fábricas da Ford, né? Isso gerou muito alvoroço, muita crítica. Foi um burburinho mesmo que teve essa semana, que a Ford vai fechar as operações do Brasil e talvez eles fossem começar a trazer os carros da Argentina. Conta pra gente um pouco, Pedro, como é que foi essa notícia? Então, na verdade é assim, a Ford não faz investimento nas plantas do Brasil já há 6 anos, então já havia uma estratégia dela sair de algumas posições. Tanto que criticaram tanto o governo, você não segura empresas, foram embora, são 5 mil empregos que vão ser perdidos e tal. Mas ela fechou um monte de planta, ao mesmo tempo ela fechou um monte de planta na Europa. E qual que é a estratégia dela? Sair do carro pequeno, o carro popular, o carro pequeno, e só trabalhar com SUV, carro de luxo, né? Carro caro para classes mais altas. Não sei se isso é uma estratégia em relação ao temor da vinda dos carros elétricos, né? Que o conceito de carro está mudando. E com a pandemia, a Covid, também assim, muita gente está deixando de querer ter carro, né? Usa um Uber, né? Coisa parecida. Então, talvez assim, a vinda do Covid vai fazer muitos segmentos da economia repensar, né? Saiu vendas no varejo, veio muito fraco, né? De novembro veio menos 0,1%, veio fraco. Lá nos Estados Unidos também saiu vendas no varejo, também veio fraco. Então, assim, isso ajudou. A nossa bolsa está caindo hoje pouco mais de 2%, né? 2% cai, vai fechar a semana menos 3%. Menos 3% por aí. E as ações de varejo também bem impactadas nessa redução. Sim, né? Agora assim, a tal história, esses papéis de varejo eles tiveram alta muito representativas lá atrás quando você teve, as pessoas se confinaram, né? E o lockdown, né? Porque você fazia compra, você não queria fazer no mercado, você fazia compra online, né? Tudo que você precisava, inclusive comida. Isso acabou beneficiando muito, esses papéis tiveram altas fortes. E o cenário continua promissor, mesmo com a vacinação, a volta de lojas de rua, coisas do gênero, é positivo. Mas o que acontece? Como alguns papéis ficaram para trás, principalmente commodities, né? O preço do petróleo tinha desabado e coisas do gênero, o mercado migra, né? Esses papéis subiram muito, vamos pôr no bolso e vou comprar aquilo que não andou. Então o que a gente está vendo hoje são commodities subindo e as ações de varejo sofrendo um pouco mais. E para a semana que vem, Pedro, o que a gente pode esperar? Semana que vem a agenda não é tão forte. Segunda-feira, para você ter ideia, o único destaque é o Boletim Focus, que toda segunda-feira tem, né? Terça-feira sai o IPCA de dezembro. Na quarta-feira sai zona do euro. Na quarta-feira sai na zona do euro produção industrial. Nos Estados Unidos, inflação, o CPI, né? Estoques de petróleo e livro bege. Quinta-feira, pedidos de auxílio-desemprego semanal nos Estados Unidos e sai também preços de novas moradias. Sexta-feira, sai vendas no varejo de novembro
aqui, né? Nos Estados Unidos sai a inflação em dezembro, vendas de varejo de dezembro, produção industrial e confiança do consumidor da Universidade de Michigan. Então, assim, é uma agenda perigosa. Muito cheia, né? Uma agenda muito cheia, como essa da semana não foi. Mas o Covid tem cobrido as notícias bastante, Tem. então a volatilidade pode vir disso. Pode continuar assim. A gente continua otimista com o mercado de ações, com a Bolsa de Valores, mas essa questão da vacinação em massa é primordial para as economias se recuperarem. Imagina se você tiver que fechar, as pessoas tiverem que se trancar, os comércios fecham, se quebrou um monte de empresa, vai quebrar muito mais. Então, assim, a vacina é a cereja do bolo para a coisa dar certo. É o segredo da recuperação. É o segredo da recuperação. Pedro, e o pacote que você mencionou de 1,9 trilhão de dólares lá nos Estados Unidos, a gente deve ter alguma notícia ainda essa semana que passa pelo Congresso ou lá o processo também é moroso? Eles estão julgando, o Senado está julgando a questão do impeachment do Trump, né? Não é uma coisa rápida não é uma coisa rápida, eles têm que... Aquele dezembro, não sei se lembram, durou meses, né? Para ser aprovado. Demorou. Então isso aí deve demorar um tempinho, não é uma coisa para... Enquanto a gente tiver essa incerteza se passa ou não passa o pacote, o mercado ele deve continuar oscilando. Pode ficar um pouquinho volátil, tudo depende de notícias das vacinas, né? Acho que é bem por aí, porque você vê que na agenda econômica não tem nada. Agora, um ponto importante, está começando a safra de balanços do quarto trimestre, já começou lá fora, o BlackRock soltou ontem, hoje os bancos, né? O Citi está soltando hoje, e para nós começa logo mais aí, comecinho de fevereiro, metade de fevereiro, já começam os nossos balanços, que aí vai dar a dinâmica no mercado, porque por mais que a gente tenha tido um ano fora da curva, 2020 totalmente fora da curva, os resultados do segundo trimestre foram horríveis, mas o terceiro trimestre foram muito bons, na média, e o quarto trimestre deve ser melhor ainda, então isso pode ser também muito importante para a confiança do investidor aí para... Claro. A gente teve a prévia do Banco Inter, que foi muito positiva. Sim, todas que eles mandam vêm muito bem, porque eles crescem com uma rapidez muito grande, né? A base de clientes deles. Dos outros bancos tradicionais, por enquanto, sem expectativas? Não, os outros bancos tradicionais, eles são muito grandes, né? Então, assim, esse negócio de aumentou a base, é muito pequeno, né? É muito pequeno. O que a gente tem que ficar de olho nos grandes, nos bancões, né? Como a gente chama, é como verão as provisões, porque ainda os bancos, eles adiaram as dívidas das pessoas, né, para ajudar por conta da Covid. Isso vai começar a sair no primeiro trimestre desse ano, que vai começar a aparecer nos balanços, se o pessoal honrou ou né, não. ou não, né? O nível de inadimplência aumenta. Mas isso aí vai ficar para o próximo trimestre, porque só sai no segundo trimestre, é o primeiro desse ano. Agora está saindo do quarto trimestre, então a gente vai ter uma visão fechada do ano 2020. Outubro, novembro e dezembro. Exatamente. Só complementando, a gente está gravando aqui na sexta-feira, então o dólar deve fechar a semana mais ou menos em queda de mais ou menos 2%, cotado próximo a 5,27, vai depender do fechamento do pregão de hoje. Isso. E na próxima semana temos as notícias, uma agenda um pouco mais calma do que foi essa semana. E agradecer, Carol, Pedrão, sempre aqui os especialistas, esse quadro que a gente tem aqui de sexta-feira. Fiquem ligados e até a próxima.